Boa tarde, gente! Então, estamos em mais um dos nossos bate-papos missionários e hoje teremos conosco a missionária Catiúcia Kate, que está lá em Moçambique. Será um tempo maravilhoso. Bem-vindo, Davi, Ravena, que estão entrando aí. Vamos compartilhando, gente, que hoje nós teremos um contato direto lá com a África, com Moçambique, para conhecermos um pouco da nossa missionária Catiúcia Kate, né? Que ela está lá na África, em Moçambique, e vai ser um tempo maravilhoso. Então vamos compartilhando com o pessoal lá da igreja para que possa estar aqui acompanhando conosco essa live, esse bate-papo e possa conhecer a nossa missionária que está lá em Moçambique. Ela já chegou aí, já. Oi, Ingrid. Muito bem. Bem-vindos a todos. Vamos compartilhando, pessoal, vocês que estão chegando agora da equipe da secretaria, com o pessoal lá da igreja, para que as pessoas possam vir aqui e participar da nossa live. Expectativas. Sei que Ingrid estava com muita expectativa, né? Então, já vou solicitar aqui, já aceitar, para a gente começar. Muito bem. Vamos compartilhando. Compartilhando aqui. Chamar todo mundo. Isso. Então, vou chamar aqui já a nossa missionária para a gente ir iniciando e aos poucos o pessoal vai chegando aí. Chamando já. Olá! Olá! Olá, querida. Obrigada. Queria agradecer, né, em nome da nossa igreja, da Secretaria de Missões, a sua disponibilidade para estar aqui conosco. Aqui é tarde, né? Aí já é noite, tarde demais. Então, Sim, muito obrigada pela sua disponibilidade. Vai ser um tempo maravilhoso, né, de conhecermos um pouquinho do que Deus tem realizado através da sua vida aí nessa nação. Então, pessoal, amém. agora geralmente a gente costuma fazer as lives às 19 horas, né? Mas Uhum. hoje a gente sempre vai acordar com os missionários de acordo com o fuso horário. Então, daqui a pouco o pessoal está aí chegando. Mas para começar, Kate, né? Sim. Você contasse um pouquinho para a gente aí da sua história, né? Quanto tempo você está em Moçambique, né? Como tem sido o seu trabalho aí nessa nação. Então, fica livre para compartilhar conosco sua história também com relação a missões, até você chegar aí nessa nação. O pessoal aqui que está acompanhando e que está chegando, poder conhecer um pouquinho mais de você. Amém, glória a Deus. Então, antes de qualquer coisa, né, muito obrigada pelo convite. Me sinto honrada mesmo em poder estar participando desse momento, vamos dizer, momento histórico, né, da igreja e do mundo, né? Então, que legal aproveitar essa ferramenta que Deus com certeza inspirou homens e hoje está facilitando mesmo a propagação do Evangelho. Estamos tão longe, mas tão perto, né? Então, muito obrigada mesmo, me sinto honrada, né, pelo convite, vindo da parte da Secretaria aí de Missões do Verbo Garanhuns, né? Amém. Muito obrigada mesmo. E como você falou, eu me chamo Catiúcia, mas carinhosamente as pessoas me chamam de Kate, tá tudo bem, né? E eu sou missionária, né, do Ministério Verbo da Vida, isso já há 10 anos, né? Tive a oportunidade de servi como missionária lá em Angola durante 2 anos na missão do Verbo da Vida lá. E nesse momento tenho podido estar servindo ao Senhor, auxiliando o Ministério Verbo da Vida aqui em Moçambique. Desde 2015 eu vim para cá, né? E graças a Deus, assim, esse povo é maravilhoso, né? Essa nação eu amo demais. E e assim eu tenho feito, né, o trabalho do Senhor nessa nação. E
há 5 anos, né, desde que a gente veio para sondar a terra. Hoje nós temos uma igreja aqui, né, nós temos o pastor Jorge e Iranice, que são pastores aqui da Igreja Verbo da Vida, que são uma bênção. E eu tenho estado aqui também desenvolvendo uma parceria com a Jocum, né, uma organização que tem feito um trabalho maravilhoso aqui, né, no país. E eu tenho, nesse tempo, dado suporte mais direto a essa organização, fazendo trabalhos sociais dentro da comunidade, né? Que é uma coisa que arde no meu coração muito forte, esse trabalho mesmo com o social. Então, tenho tido a oportunidade de dar suporte à igreja local e também desenvolver isso que arde no meu coração, que é o trabalho social, ajudando esse povo aqui que tanto necessita, né? E como Deus tem levantado pessoas para estar auxiliando, e eu me sinto honrada também em ser uma dessas pessoas que Deus tem podido contar para ajudar esse povo. Graças a Deus. Me lembra mais só falar mais sobre o que nesse primeiro momento? É só por causa que eu acabei esquecendo, me perdoa. Oh, excelente. Fala um pouquinho para a gente da sua história com missões, né? Você falou um pouco que serviu lá em Angola, Sim, mas conta um pouquinho da tua trajetória até chegar aí, até chegar. na África, como você percebeu esse chamado missionário para essa nação? Amém. Então, glória a Deus, né? Me lembrei, olha aí, você me ajudou. Então, querida, eu sou lá de Petrolina, do interior de Pernambuco, terra boa. Então, nasci de novo lá e com 18 anos eu fui para Campina Grande, para a convite mesmo do Senhor, né? Para, na época, fazer o rema. Eu não, na minha cidade ainda não tinha o rema, e então eu fui respondendo a esse chamado, esse desejo, né, de servir ao Senhor, me envolver na obra dele, e já ardia e já era um fato, eu fazia isso em Petrolina, mas Deus falou sobre a necessidade de estudar no rema e me preparar mais para aquilo que Deus tinha me chamado, né? Então eu decidi morar em Campina Grande e com a direção de Deus, é claro. E lá eu participei desse treinamento, tanto da escola bíblica Rema, como a escola de ministros, a escola de missões. E já tendo essa nota no meu coração desde Petrolina, na verdade, né, a gente realmente é chamado desde o ventre, né? Quando eu lembro, né, de algumas coisas que minha mãe mesmo fala, né? Que quando eu era criança, eu dizia assim, mãe, eu vou estudar, eu vou ser médica e vou para a África. Eu nem era cristã ainda, minha família nem era cristã, não me criou no Evangelho, e isso já saía da minha boca, né? Então eu via filmes, via noticiários, então esse desejo ele era nutrido já dentro de mim, na verdade já existia dentro de mim. Então, Amém. depois que eu me converti, isso só foi sendo, na verdade, esclarecido, né? Que aquilo ali era um chamado de Deus para a minha vida. Isso foi ficando mais forte, mais forte. E para isso, Deus disse que era necessário um treinamento, né? E graças a Deus que esse treinamento nunca acaba, né? Vale a pena ressaltar. Né? Porque às vezes a gente pensa, já fui, já fiz, já participei de tal escola, fiz a escola de missões, fiz rema, eu estou pronta. Na verdade, a gente está sempre se aprontando, né? Então, nunca é demais esse treinamento. Então, eu fui para Campina Grande, tive a oportunidade de ser treinada lá, né? Desenvolver alguns trabalhos na igreja local, na secretaria de missões também, da igreja lá, servindo ao Senhor e sendo treinada na palavra, né? Naquilo que Deus tinha, confirmações no meu coração. E graças a Deus que chegou o dia, né? Houve a necessidade de uma missionária estar indo substituir a missionária Daiane, que estaria voltando para o Brasil, lá em Angola. E na altura, quem estava dirigindo a escola era uma amiga muito próxima, que eu amo demais, a Rita, né? A Rita Maluta, que é casada com um pastor Maluta. E a gente já se conhecia, e ela conhecia o meu desejo de servir ao Senhor,
né? Conhecia o meu trabalho. Então ela disse que precisava de mim naquela nação e Deus já tinha confirmado também no meu coração que ali seria a porta de entrada para o continente africano. Então, prontamente, né, eu aceitei com certeza e tive a honra de, durante 2 anos, estar servindo ali no Rema, né? Fui vice-diretora lá da escola, ensinei aquele povo maravilhoso. E agora, aqui em Moçambique, né? Foi o segundo país que Deus colocou no meu coração para estar ajudando, né? E em 2013, depois que eu tinha retornado mesmo de Angola para um tempo no Brasil, tanto de descanso, como também de entender, né? Essa nova fase, para onde eu iria, Deus falou muito forte sobre Moçambique, né? Essa palavra surgiu no meu coração e quando eu fui pesquisar é que eu tive a surpresa que era um país da África de língua portuguesa. Então, eu disse, ok, estarei indo, eis-me aqui, né? E Deus foi abrindo as portas e graças a Deus, desde 2015, tenho tido a oportunidade de estar nessa nação, servindo, ajudando o povo de alguma forma. Amém, glória a Deus. Eu vi que você postou um texto no blog da nossa agência de missões e contou um pouco das suas experiências como missionária, né? E uma coisa que me chamou a atenção, acho que você é a segunda missionária que era solteira, que foi para o campo solteira, né? E eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência. Você foi ao campo solteira, falar dos desafios que a gente sempre pergunta aos missionários, os desafios que eles enfrentaram ao chegarem ou até chegarem na nação, né? E se existe algum desafio específico por ser mulher e solteira no continente africano. Então, eu sempre gosto de falar sobre isso, porque para mim foi algo bem interessante, porque na nossa cultura isso já foi bastante quebrado, né? A gente sabe que hoje a mulher tem o seu espaço. E os jovens, então, né? Falando da nossa cultura e da nossa igreja, né? Graças a Deus por isso. A gente entende e reconhece essa força que existe no jovem. Então, quando eu vim para a África, né? A princípio, a primeira vez, eu vim muito jovem, não lembro exatamente, mas foi entre 23 a 24 anos, eu acredito. Então, nesse período, né, 23, 24 anos é muito jovem para eles, né, também. E mulher, eu fiquei impactada, eu não imaginava que ser mulher trazia alguns... Na verdade, eu acredito na graça de Deus e na unção que nos acompanha. Então, ela vai fazendo o caminho e abrindo as portas, né? Em nenhum momento, graças a Deus, eu não fui resistida. Mas eu sei que dentro da cultura africana existe sim, né? Existe, mas isso, nada que a graça não vá nos favorecer diante dessa realidade, né? Mas que é uma realidade, sim. Ser mulher, ser solteira, traz sim alguns desafios, né? E principalmente jovem, né? Eu acredito que não só o fato de ser mulher, mas ser jovem, então eles contam muito a experiência, eles contam muito os títulos, né? O que você já fez, o que você já estudou, né? Aonde você já chegou, e a gente sabe que essas coisas a gente consegue ou adquire com o tempo, né? Então, por ser jovem, você acaba que não tem ainda esses muitos títulos, né? E assim, eu confesso que eu ouvi, na verdade, uma vez, até um pastor africano, ele falou assim, os jovens, eles têm muitos caminhos. E ele falou isso para mim, né? Que era uma mulher jovem, e eu ficava olhando e eu disse, pastor, eu escolhi o caminho, que é Jesus Cristo. Então, hoje, o meu caminho é Jesus Cristo. Então, assim, você vê que por ser jovem, então, não traz para a cultura em si essa segurança. Mas, como eu falei, nada que a graça de Deus, né, não vai te favorecer, não vai te promover ou te afirmar, né? Em nenhum momento isso foi para mim um empecilho, não. Né? Muito pelo contrário.
a vida com Deus, a vida em Deus, foi afirmando de fato quem é, né? Quem eu era ou quem eu sou, o que eu vim fazer, né? E eu lembro de uma frase que eu ouvi até aqui em Moçambique. A gente foi fazer um seminário lá em Buzi, né? Uma área bem afetada do ciclone, né? Que aconteceu em 2019 aqui. E a gente fez um seminário só para pastores. Sim. Tá dando para ouvir, né? Tá. Amém. Então, e lá a gente fez 10 dias, assim, estudando a palavra lá com eles, a palavra da fé. E eles ficaram impactados. E no final, um pastor chegou para me agradecer. Irmã, muito obrigada. Foi um tempo maravilhoso. Meu Deus, que verdades maravilhosas que a gente aprendeu aqui. E eu quero dizer para você que mesmo você sendo mulher, Deus te usa. Meu Deus. Aí eu falei, Amém. tá vendo, pastor, como Deus usa as mulheres? Que bênção! Então o senhor pode acreditar que tem mulheres ungidas por Deus. Porque ele usa mesmo, ele está contando com aqueles que estão disponíveis, né? Então, assim, você vê que é uma coisa forte. Eles passaram 10 dias ouvindo a palavra, né, se submetendo. Eram duas mulheres, eu e a Célia, que é outra missionária também que está aqui a nos ajudar. E a gente ministrou durante esses dias, e só homens, pastores lá sentados ouvindo. E no final ele vem agradecer e disse, mesmo você sendo mulher. Então, assim, é a graça de Deus, é a unção, é o chamado que vai te afirmando e vai Amém. trazendo mesmo essa confiança, ganhando o coração deles. E isso é uma coisa linda, porque você sabe que se fosse por você só, isso seria um desafio que você não ia realmente conseguir. Mas por causa da graça, por causa da unção, o fato de ser mulher não nos impede de forma nenhuma. Se a gente tem essa consciência, né, do chamado, mas é um desafio, sim. Então você tem que ser uma mulher crente, você tem que ser uma mulher comprometida, você tem que ser uma jovem crente, né? Uma jovem comprometida, e isso aí vai trazendo o respeito e a sua posição mesmo diante deles. Amém? Já que, amém. Já que a gente está falando sobre essa diferença de cultura, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, assim, o que você vivenciou de algum fato curioso ou engraçado, né, com relação a essa diferença cultural aí na África, né? Eita, meu Deus. Eu às vezes penso, né? Eu me sinto tão em casa e tão aqui que quando faz essas perguntas eu até acho estranho, porque eu me sinto muito, muito daqui, na verdade, né? Então, mas eu lembro de Angola, a primeira vez que eu fui, que foi assim mais marcante por causa que é o primeiro contato, né, com o continente. Então acaba sendo um pouco parecido, né? Mudou de país, mas muitas coisas são bem iguais mesmo, e principalmente por ser colonizado pelo mesmo país, no caso Portugal, né? Foi o caso de Angola e aqui. Então, eu lembro de uma vez que a esposa do pastor foi me apresentar para ministrar, né, para os jovens. E aí ela foi e falou assim: hoje quem vai ministrar para vocês é uma ótima, com licença da palavra, né? Uma ótima rapariga. Eu falei: gente, não, eu não sou isso. E eu fiquei assim, chocada, parada. Todo mundo riu da minha cara, né? As outras missionárias que estavam lá e alguns angolanos que conheciam, né, o contexto e sabia que isso era uma coisa muito feia no Brasil, mas rapariga é moça, né, no vocabulário português de Portugal. Então, que é muito comum em Angola, e aqui não se usa muito. Aqui tem muita influência da África do Sul, né? Então, o inglês acaba sendo mais a influência maior aqui. Mas lá em Angola, não. O português de Portugal é muito forte. Então, para mim, aquilo ali foi um choque. Eu disse, meu Deus, não. Aí tinha uma irmã que sempre falava, rapariga. Eu digo, não, mulher. Como eu já tinha mais intimidade, eu disse, não, mulher, deixa eu me acostumar primeiro com essa ideia. Enquanto eu não me acostumo, não me chama disso. Então, assim, é diferente, né? Então, muitas vezes a gente ia dizer para os alunos, vai para a fila. Vai para a fila, entra aqui na fila. E todo mundo ficava olhando assim para você.
Aí você tinha que dizer, vai pra bicha, bicha. Aí você, gente, é muito estranho você dizer, vai pra bicha, entra na bicha. É muito estranho, né? Então, mas aí você vai se acostumando. E a lei da sobrevivência, para que você seja entendida, você tem que, de alguma forma, falar um pouco como eles. Outra coisa que eu achei interessante e marcante, na verdade, né? É a intensidade no louvor e na adoração, né? Eu, quando eu cheguei mesmo, logo nos primeiros contatos, eu ficava assim, parada. Em vez de eu estar adorando, né? Levantando as minhas mãos santas, né? Na verdade, eu estava ali, admirando, e eu confesso que em alguns momentos, principalmente naquelas músicas mais de louvor, eu ficava escandalizada. Eu ficava escandalizada, porque eu dizia assim, gente, não é possível que essa pessoa tá dançando assim, realmente pensando no Senhor. Isso aqui é uma dança lá do carnaval do Brasil. Exatamente o que a gente vê na TV quando tá naqueles momentos lá, né? E eu pensava, gente, não, ela não tá adorando o Senhor. Claro, era a minha cultura, a minha cabeça brasileira, entendendo, interpretando, né, uma forma de se expressar. E com o tempo, né, com os anos vividos aqui, é isso mesmo, realmente é assim, né? Essa intensidade, eles querem mostrar mesmo o quanto eles estão felizes, o quanto eles amam o Senhor. Então, se eles têm que quebrar a cadeira, a cintura, e eu confesso, né, que toda vez que eu ia dançar assim na igreja, um momento de louvor e tal, que a igreja toda dança, do mais jovem ao mais velho. Então eu confesso que eu ficava tipo assim. Aí tem gente que ria de mim, porque dizia, meu Deus, parece um robô dançando. Porque na minha cabeça brasileira, passou disso, é carne, né? Mas aí a gente vai se acostumando. E hoje eu solto mais um pouquinho, né? Não é tanto, mas me solto mais um pouquinho. Né? Mas aqui para eles, não, eles se soltam, tanto em Angola como aqui em Moçambique. E criança de 2, 3 anos já tem aquele gingado, já tem aquela quebrada. E eu realmente é cultural, né? E a gente vai, desde que não fere a palavra de Deus, né? E traga escândalo e quebre princípios, vamos, né, aprender com eles muitas coisas. O pessoal está comentando aqui, live maravilhosa, tenho aprendido muito e sendo enriquecida, conhecendo a cultura africana. Silvia Lima entrou aqui, Eita, falou com eita. você, e o apóstolo Gu também está aí mandando saudação para você. Todos os nomes que ele tá colocando. Amém. Que bênção. Kate, já que a gente também está falando sobre essa questão da cultura, né? Você comentou sobre fatos curiosos e engraçados. E o que é que você achou? Você já falou que te impactou a diferença com relação à intensidade na adoração. Mas tem alguma coisa que te chama a atenção, assim, que você admira na cultura africana, nesse povo, no jeito africano de ser, né? Uhum. Sim. Assim, existem muitas coisas, né? Mas uma coisa que eu considero a marca mesmo é a força, né? Isso para mim, assim, é nítido, é motivante mesmo ver a força que o africano tem, né? E o que eu acho mais interessante é a que as mulheres têm. É assim, não é uma live de mulheres, né? Mas eu acho ainda mais impactante a força que a mulher moçambicana, a mulher africana tem, né? Então, assim, a disposição de ser, de fazer, entendeu? Não só nessa questão da intensidade da dança, mas em tudo. Eles são intensos, eles são fortes, entendeu? Eles aguentam muita coisa, né? E assim, sempre sorrindo, sempre cantando. E às vezes, quando a gente consegue ver um moçambicano muito triste, então a gente começa a sentir, achar que está muito estranho, tem uma coisa muito séria ali, porque eles Uhum. realmente transmitem essa força, né? Então eles aguentam pressão, né? Eles aguentam muitos impactos que a vida, o próprio continente gera
né, o contexto social e toda essa coisa que existe aqui na África, que vale salientar que não só existe pobreza, né? Existem muitas riquezas, né? Existem muitas coisas lindas, mas a gente sabe, nós estamos falando de um continente que sofre mesmo algumas desigualdades, né? Pressões mesmo nessa parte social. E é muito, muito lindo ver a força que eles têm para enfrentar o dia a dia, para acordar, para viver, sobreviver, né? Por exemplo, aqui em Moçambique, a gente tem a cada 10 pessoas, 8 são soro positivo. Então, você está andando, então é possível que 8 pessoas ali, de 10 que estão contigo, elas sejam soro positivo. Então, assim, existe disposição em fazer, de ser, de correr atrás, de acordar. E eu fico pensando, em algumas culturas, só o fato de ser soro positivo já deixaria as pessoas inibidas em estar em alguns lugares, fazerem algumas coisas. E aqui não, a gente vê, consegue ver mesmo a força, essa disposição, né? Essa coragem mesmo que eles têm. Isso é admirável para mim. Amém. Amém. E em sua experiência, né, com missões, eu queria que você desse alguns conselhos aí que você aprendeu, né, e que pode dar aí para o pessoal que percebe no coração um chamado missionário, principalmente para ir a outra nação. Então, dê aí uns conselhos de ouro para esse pessoal que está aqui e é Eita, interessado em glória! missões. Glória a Deus. Então, existem muitos conselhos, né? E eu vou falar alguns que eu consigo lembrar, né? Mas antes Ó, de. Silvia está aqui que Eita, quer ir para vem, Moçambique, viu? Silvinha, vem para Moçambique, Moçambique te aguarda, Silva Lima. Então, gente, o primeiro pensamento que eu tenho é se prepare, né? Porque, na verdade, a gente dá aquilo que a gente tem, né? Então, se a gente não tem ferramentas, se a gente não tem, né, o nosso estoque abastecido, o nosso espírito, né, bem abastecido, isso envolve a palavra, envolve ferramentas naturais, né? Eu costumo dizer assim, eu não me tornei médica para estar aqui, mas eu me tornei missionária. E assim, me preparei e tenho me preparado a cada dia para servir mesmo a esse povo, né? Mas assim, ferramentas, né, que você pode pegar no secular, que vai ajudar aquele povo que você ama, que arde no seu coração. Então se prepare, se qualifique, né? Em primeiro lugar, faça a escola de missões. Faça a escola de missões. Se você quer ser missionário, tem que estudar sobre isso, tem que aprender como ser um missionário. E isso não é a garantia 100% do teu sucesso, porque isso vai depender da tua disposição, né? Mas isso vai te dar muitos livramentos, isso vai te ajudar muito, o conhecimento, essa base. Então não tem como, se você é missionário, tem isso no coração, tem que fazer a escola de missões. Então é uma forma de estar se preparando. E outra coisa que eu penso que é um conselho é seja crente, independente da pressão que vem sobre a sua vida. Né? Isso vale para os jovens, isso vale para o adulto, isso vale para os senhores, para as senhoras. Nós precisamos ser crentes, não importa a pressão que vem contra nós, as situações que se levantam. Nós temos que desenvolver experiências mesmo com o Senhor e com a palavra. Porque é o mesmo Deus, a gente só muda o território. Então, são os mesmos desafios, né? Às vezes vão vir com pressões maiores ou até menores. Mas se nós somos crentes aí onde nós estamos, né? Estamos firmes no Senhor, na palavra, a gente vai ter essa mesma disposição e esse mesmo comportamento aonde a gente estiver. E outro conselho Amém. que eu penso é sirva com intensidade, com força, com amor ao Senhor. Né? E Amém. servir ao Senhor é servir alguns homens que Deus tem levantado, tem colocado, né, para estar nos ajudando, nos liderando, a igreja que nós fazemos parte. Então, para mim, isso eu levo para a minha vida assim, e nunca vou esquecer e nunca vou deixar de fazer.
Se servir ao Senhor é servir aos homens que o Senhor tem colocado diante de nós ou sobre nós mesmo como autoridade. Então, Amém. muitas vezes a gente pensa assim, quando eu estiver no campo, eu vou fazer, eu vou lavar o banheiro, eu vou... Se você não lavou ainda o banheiro da sua igreja, você não vai lavar no campo, né? Então, assim, não que Deus vai te enviar para o campo para lavar banheiro, mas é possível que haja essa necessidade. Então, se você está sendo experimentado em todas essas áreas, aonde você está, quando chegar no campo, isso não vai ser um desafio. Se você tiver que arregaçar a manga e lavar o banheiro, né, isso vai ser tão prazeroso quanto fazer qualquer outra coisa. Então, servir ao Senhor com muita força, com muita intensidade, com toda a sua intensidade, na verdade, né? Porque é o que nós vamos fazer no campo. Servir as pessoas, né? E isso é servir ao nosso Deus. Amém? Amém. O pessoal está comentando, teve um comentário aqui que eu achei interessante. Maxwell, uma irmã lá da nossa igreja, ela comentou aqui que tem uma tia missionária que morou no Zaire e foram oferecer um dote para casar com a filha dela. O dote eram 2 porcos, uma bicicleta e um saco de milho. Cultura realmente muito diferente. Né? São algumas coisas, alguns desafios, né? De ir para uma outra nação é de se deparar com alguns traços culturais diferentes. Por isso que é importante, né, como Kate colocou, estudar, né, se preparar também com relação a isso, entender a cultura, o modo daquele povo de pensar, para não ser tão chocante quando você chegar lá, né? Eu já saí, por exemplo, de um culto levando um cabrito, né? Me deram lá de oferta um cabrito. E ele foi pro forno depois, né? Tá tudo bem. Mas é engraçado você sair do culto e puxando um cabrito. Verdade. Não é comum, né? Não é Pra comum. gente. Mas a gente acaba se divertindo. Olha, ter consciência, né, do seu chamado, isso é fundamental também, né? Porque quando você tem essa consciência, tudo é leve, né? Tudo se torna divertido, é prazeroso. É claro que a gente cansa, a gente tem um corpo, a gente, né, tem as nossas limitações, mas a consciência do chamado faz a gente ter prazer em coisas tão simples, né? Então, amém? Glória a Deus. Eu queria que você falasse um pouquinho de como é para você, como é que foi, né? Lidar, que a gente conversa com os missionários, temos feito esses bate-papos, e eles falam da importância de você ter uma boa estabilidade, né, emocional para lidar com algumas coisas que são necessárias quando você vai para o campo. E uma delas é a distância, né, da família ou do povo que você já estava acostumado. Então, conta um pouquinho disso aí, da tua experiência para a gente. Como é que você vê essa questão de preparo para um missionário? Então, na verdade, né, a minha personalidade ou o meu jeito de ser me ajudou muito em ser missionária, porque assim, eu sempre fui realmente uma jovem, uma filha, né, que sempre curti o momento, por exemplo, com a família, com os pais, mas eu sempre fui aquele momento. Eu nunca passou daquilo, entendeu? Então, quando eu saí realmente da minha casa, deixei os meus pais, o meu irmão, para ir para Campina Grande, na verdade, foi o único momento que eu sofri e chorei muito. E eu lembro que eu viajei de ônibus para Campina Grande, foram 16 horas. Mas foram 16 horas chorando mesmo. E eu dizia, Senhor, por que eu não paro de chorar? Porque eu não estou conseguindo parar. Eu nem sou essa pessoa assim que chora à toa, que faz essas coisas, como eu falei, pela questão da minha personalidade mesmo. Eu não estou entendendo. E Deus, naquele dia, ele foi falando comigo, né? Enquanto eu chorava, ele disse, hoje, né, o cordão umbilical ele foi cortado. Então, assim, você não vai voltar. E aí é que eu chorava, porque na minha cabeça eu ia ali ser treinada e voltar para minha igreja local,
que era maravilhosa, que eu amava todo mundo, que eu estava encaixada, que eu estava super engajada, né? E a minha família, que eu amo tanto, que eu nunca me separei deles. E eu fui até Campina Grande chorando, mas eu lembro que no dia que eu cheguei na rodoviária de Campina Grande, parece que as minhas lágrimas, na verdade, foram realmente enxugadas pelo Senhor. E assim, não é que não sente falta, não sente falta, mas como eu falei, a minha personalidade me ajudou com isso, né? Mas eu acredito que existem pessoas que já são bem mais, né, ligadas emotivamente, assim, a familiares, a amigos. E eu acredito que é importante você já se trabalhar com isso, porque não tem como. A distância, ela é real, ela é um fato. Às vezes você vai conseguir, né, estar indo de férias, às vezes você não vai conseguir. Por exemplo, meu marido amado, que eu acredito que está assistindo essa live, né? Ele ficou no Rio de Janeiro, porque ele ainda está trabalhando, exercendo a sua função no trabalho, mas no próximo ano ele entra na reserva e nós vamos estar aqui juntos servindo ao Senhor, né? Então a gente se programou para eu vir terminar uns trabalhos que eu precisava fazer por 3 meses e eu estaria retornando e ficaria no Brasil por 3 meses. Então, diante dessa programação, surgiu a pandemia. Então, eu já estou no 4 mês aqui, né? Claro, estou orando, crendo que isso vai acabar, porque o mundo precisa e eu também preciso voltar para o meu marido. Então, assim, eu sempre converso com ele, disse, olha, a gente se preparou para 3, mas a gente vai ficar o quê? Na sofrência? A gente vai ficar chorando? A gente vai... Não, o que é que nós podemos fazer? Como é que nós vamos ocupar o nosso tempo? Né? Então vamos servir ao povo, existe necessidade aqui, o povo está sofrendo, o povo precisa da palavra. Então eu vou me concentrar nisso aqui, você se concentra aí no que você tem que fazer, ora por aquilo que tem que acontecer aqui, e a graça vai nos assistindo. Então eu acho que você precisa se preparar para essa realidade, porque ela é real mesmo, ela existe, né? A distância existe. Às vezes você quer fazer uma ligação de vídeo e a internet não está funcionando, né? O sinal acabou, a energia acabou. E aí, graças a Deus que hoje o WhatsApp, minha gente, ajuda muito, né? Essas mídias sociais facilitam muito a nossa vida. Quando eu fui para Angola, isso era muito novo ainda. Eu acredito que nem existia ainda o WhatsApp, nada disso. E os meus pais que não eram e agora estão se tornando, né? Tecnológico, assim, com a tecnologia e tal. Eu lembro que eu tinha que colocar R$ 50 de crédito, né? Transformando lá na moeda local, para falar 3, 4 minutos com os meus pais, de chamada de áudio. Não. Então, assim, eu não podia fazer isso todos os dias e falar com os meus pais, né? Existiam outras prioridades para a oferta. Mesmo se eu quisesse, a oferta não era suficiente para ligar todos os dias 5 minutos para o meu pai e para minha mãe. Então, assim, minha personalidade ajudou? Ajudou. Mas se você sabe, não, eu sou muito apegada, eu sou muito emotiva, então você já começa a se trabalhar, porque isso é real. Principalmente se tratando de países de terceiro mundo, né? Tudo pode acontecer, a energia pode acabar, aí você não pode carregar seu celular, a internet pode dar um pane e pronto. E aí você tem que ficar bem, porque na verdade o campo é lugar de pessoas curadas. Né? Os missionários precisam serem curados e trazer cura para as pessoas. Então, assim, se você entende que ainda não está tratado, ainda não está pronto, fica aí. Porque aqui já tem muita gente precisando de ajuda. E, às vezes, os pastores, os missionários que estão no campo estão focando a sua força ou a sua dedicação a missionários que deveriam estar aqui contribuindo e somando para o reino. E acaba sendo missionários não do... Deu certo? Travou. Não estou E escutando você. E como é que eu faço? Eu vou chamar de novo, vou fechar e te chamar de novo para ver se volta. Tá. Pode ser? Sim.
Então, vou chamar de novo, né, que travou aqui. Acontece. Vamos lá. E aí, a gente já está encerrando também a live. E aí, quando ela entrar agora, né, ela vai compartilhar. Amém. Eu estava dizendo aqui para o pessoal, né, que a gente já está encerrando mesmo a live. Se alguém tiver alguma pergunta que queira fazer, né, se der tempo, a gente faz aqui para Kate. Temos muitos comentários aí, o pessoal está comentando que você é guerreira, mulher de Deus. Silvia diz que Kate é muito corajosa e desbravadora. Pastor Romildo disse é guerreira de Jesus. Seu marido está super comentando. Deus é Ai, meu marido maravilhoso, lindo. temos que estar sempre preparados. Então, agora, né, que a gente já está perto do finalzinho da nossa live, eu queria deixar esse tempo livre para você, Kate, compartilhar conosco uma palavra que tem ardido aí no seu coração. Compartilhar conosco para todo mundo que está aqui acompanhando e para quem vai assistir depois dessa live, né? A gente vai deixar salvo aqui no Instagram da nossa secretaria. E também, ao fim da live, a gente sempre está deixando aqui nos stories do Instagram da Secretaria de Missões o cartaz. Nós vamos deixar um cartaz com os dados bancários da conta de Kate para você que deseja fazer missões através da sua contribuição financeira. Então, confere depois os nossos stories para você contribuir com aquilo que Deus tem feito em Moçambique através da Kate. Então, Kate, fica livre e nós vamos receber aqui do Senhor através da sua vida. Amém, glória a Deus. Então, é, assim, na verdade, graças a Deus que Deus fala de várias formas, de várias maneiras, em todo tempo Deus está nos falando, né? A gente só precisa estar ouvindo. A gente só precisa estar ouvindo. A questão não é que Deus não está falando, é se a gente está ouvindo, né? Então isso é muito importante, a gente entender que o nosso Pai, o nosso Deus, que é aquele que nos chamou, né? Nos chamou. Eu sempre, quando eu penso sobre missões e aquilo que eu sei que Deus nos chamou para fazer e desenvolver, não só em Moçambique, mas no continente africano, eu sempre penso, foi Deus que chamou, né? Foi Deus que colocou esse desejo, esse chamado no nosso coração. E como Deus chama, Ele mesmo se encarrega, sabe? De fazer todas as coisas. Então isso, como nós estamos falando sobre missões, então eu queria falar para as pessoas mesmo que têm isso no coração, né? Esse desejo de estar no campo missionário, se você ainda não chegou, né? E se você já está, né? E mesmo que você não esteja em outra nação, você já está desenvolvendo uma missão aí onde você está, né? Esse entendimento, foi Deus que te chamou. A obra é de Deus, né? Então a gente só é cooperador. Cooperador, estou cooperando com aquilo que Deus tem para fazer em Moçambique, né? Eu estou sendo participante disso e para mim é um privilégio. Então, uma coisa que eu pensei, né, sobre... Eu tenho pensado, na verdade, né? A fé, ela é fundamental para a nossa vida, né? A gente não só não agrada a Deus sem a nossa fé, ou não vivendo uma vida de fé, como também a gente não vai desenvolver ou viver aquilo que Deus nos chamou, né? Eu acho que antes de viver o que Deus nos chamou, é muito mais importante agradar a Deus, né? Então, para mim, né, a fé, ela é fundamental. E eu estava pensando sobre um versículo e eu lembrei de Marcos 9:23, né, quando Jesus ele responde a um pai do menino que estava possesso, né? Ele perguntou: Senhor, será que você pode ajudar o meu filho, né? Eu já levei para os seus discípulos, eles não conseguiram. Não sei se você pode me ajudar. E Jesus responde para ele: se eu posso, né? Tudo é possível para quem tem fé. Amém. Tudo é possível para quem tem fé. Então, isso é muito forte para mim, né? Essa vida de fé, esse estilo de vida me motiva até hoje. Fez com que eu saísse do interior de Pernambuco, fosse para o interior da Paraíba, Campina Grande, né? Onde eu não tinha
família, onde eu não tinha contatos, né? Não tinha, de certa forma, uma estrutura. Mas Deus, ele foi abrindo o caminho, ele foi promovendo encontros, ele levantou pessoas. Eu sou tão grata a tantas pessoas, Silva Lima, o Bispo Guto, Suelen. Meu Deus, Deus foi fazendo os caminhos que se a gente for pensar e tentar raciocinar, a gente não tem realmente explicações naturais. Então, nós vemos a fé operando, né? Se nós cremos naquilo que nós somos chamados, nós precisamos acreditar naquilo que Deus acredita acerca de nós. Deus está acreditando em mim, Deus está acreditando em você, Deus está confiando esse chamado a você. Deus é um Deus de fé. Agora, nós precisamos ser um missionário de fé. Né? Assim como Deus acredita em nós, nós precisamos acreditar no chamado de Deus na nossa vida. Então, se Deus chama, ele se responsabiliza. E eu sempre fui muito sincera com Deus. Eu disse, Senhor, eu estou disponível, eu faço tudo, eu vou aonde você quiser. Eu estou disponível. O que é que o Senhor precisa de mim? A única resposta de Deus é, para mim, né? Isso é a minha experiência, espero te ajudar e cooperar com a sua vida com a minha experiência. Tenha fé, porque tudo é possível para quem tem fé. Às vezes, eu lembro quando eu comecei a pensar, eu quero ir para a África, eu quero fazer um trabalho social na África, eu quero ter um orfanato, olha aí, uma das coisas que eu quero ter é um orfanato, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Amém, teremos, em nome de Jesus. Então, quero fazer isso, e quando foi para eu fazer a primeira viagem para a África, eu botei na ponta do lápis tudo que eu precisava. E eu lembro, na época, não recordo muito bem, assim, de gravar, eu sou muito ruim. Mas era tipo assim, vou falar mais ou menos um número fictício. Era tipo assim, você precisa de 50 mil reais para você chegar até lá e você passar um mês lá. E a cada mês você vai precisar de tantos outros mil. E eu olhei para o meu salário, porque eu tinha um salário, eu era funcionária da igreja, e eu dizia, eu tinha que trabalhar muitos anos para conseguir esse dinheiro todo, né? E Deus disse, você tem fé? Eu falei, rapaz, é tudo que eu tenho. Na verdade, Senhor, é só o que eu tenho. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho uma fonte, mas eu tenho a minha fé. E eu não estou dizendo com isso que você não vai ter uma responsabilidade, você não vai fazer uma reserva, você não vai ter uma profissão, não entenda mal. Mas uma coisa que eu tenho certeza, a nossa fé nos leva a lugares e a fazer coisas que o nosso dinheiro não nos leva. Amém. Então, para mim, eu sou a experiência e a prova disso. Né? Porque a gente sabe que existem desafios e requer mesmo dinheiro. Mas se nós temos fé, a Bíblia diz, tudo é possível para aquele que tem fé. Então, se eu posso te deixar uma palavra nessa noite, foi Deus que te chamou. Né? Você faz a sua parte e Deus faz a dele. Amém. A Deus está garantida. Agora a nossa, nós precisamos dar conta de fazer. E eu lembro que eu comecei, eu disse, Senhor, 50 mil eu não tenho, mas fé eu tenho. Amém. 50 mil eu não tenho, mas fé eu tenho. E eu lembro que eu imprimi a foto de um passaporte, eu nem tinha passaporte. E nem tinha o dinheiro para fazer. E eu imprimi a foto do passaporte, eu imprimi a foto de uns africanos, eu imprimi a foto de um avião, eu imprimi a foto de várias coisas. E eu colei no meu guarda-roupa e eu escrevi a caneta mesmo, meu passaporte está chegando. E junto com ele, o meu visto. Amém. Aí eu imprimi uma nota de dólar, porque dizia assim, você tem que levar dólares. Meu Deus, não tem nem real, imagina dólar. Que é 4 vezes mais.
Eu imprimi a nota e eu falei, os dólares estão chegando! E toda vez que eu entrava no quarto, eu via aquelas fotos e eu dizia, meu passaporte está chegando. Às vezes parecia que nada estava acontecendo, mas coisas estavam sendo construídas. E eu dividi o apartamento com outra missionária que estava sendo treinada na época. E eu falava tanto isso, ela ouvia tanto eu confessar. Meu passaporte está chegando, eu estou viajando para Moçambique, ou para Angola na época, foi quando Deus falou sobre Angola. E ela ouviu tanto, 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 e eu falava sempre para ela, sabe que eu vou para Angola? Sabe que Deus me chamou para ir para Angola? Amém. E ela dizia assim, amém, amém. Só que ficou tipo uma coisa muito... Tipo... Porque realmente parece loucura. E a gente tem que ter cuidado para não se cansar. Não se cansar, ficar firme e forte na fé. Porque aquele que prometeu, ele é fiel. Amém. E eu lembro que realmente chegou o convite, Kate, vamos para Angola, tal, precisamos de você na Angola, arruma a mala. Recebi a ligação, convite, aceitei, tudo certo. Eu cheguei e disse, eita, eu vou para Angola. E ela, ok, eu já sei que você vai para Angola. Então ela pensou que era mais uma confissão. E passou os dias e eu comecei a desfazer, né, minhas coisas, arrumar as malas. E ela disse, o que é isso? Eu falei, eu vou para Angola. E ela, vai mesmo? Né? Então, assim, a nossa fé, ela traz a realidade aquilo que não existe. Né? Então, não existe impossibilidade para o nosso Deus. E para a nossa fé também não existe. Se nós estamos no caminho certo, concentrado, né, baseado na coisa certa, nós vamos ter os resultados. A nossa fé vai ser mesmo inabalável e tudo vai ser possível para nós. Amém. Né? Tudo vai ser possível para nós. Então a gente só precisa entender, né, o propósito, entender a vontade de Deus, entender o chamado de Deus para a nossa vida e agarrar com aquilo ali, colocando a nossa fé em ação, né? E volta a falar, faz a tua parte. Isso não quer dizer que você, não, vai aparecer. Mas uma coisa é certa, enquanto você estava fazendo, eu estava trabalhando e fazendo as minhas economias, guardando a minha parte. Podia ser que demorasse 10 anos, mas eu estava fazendo a minha parte. Mas Deus, de repente, Amém. então, a fé ela vai nos levar e nos mover para esse de repente, para o sobrenatural mesmo. Então, amém. Mas isso não quer dizer, não impede que o natural seja feito. Amém? Vamos fazer o natural, mas a nossa fé, ela vai promover, né, o sobrenatural de Deus na nossa vida. E coisas que naturalmente não seria possível explicar. Se você me perguntar, você gastou quanto? Eu não gastei nada. Deus pagou a conta. E Ele paga até hoje, né? Então, assim, a obra de Deus, a gente só precisa estar nessa disposição mesmo. Amém? Tenha fé, porque tudo é possível para quem tem fé. Amém. Tudo é possível. Será que eu vou chegar? Será que vai acontecer? Será que a porta vai se abrir? Não tem será. Vai. Fé Amém. Vai. Fé é agora. Fé é um fato. Amém. Vai. Então, se tem dúvida, é melhor não ir para o campo. Né? É melhor ficar aí e se preparar mais um pouco. Verdade. Amém? O pessoal está comentando aqui. Amém, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmã Messa comentou aqui, no reino do Espírito já estava tudo pronto e a confissão tornou-se realidade. Amém, glória a Deus. Comentando aí. Glória, glória. Você falando, né? O Senhor pagou e está pagando. Eu lembrei do livro do Simon Potter, o Ushuaia, que ele fala, né, que justamente quando Deus nos dá uma visão, Ele nos dá a provisão, né? E basta nós vermos nisso, como você está falando, e agirmos, fazendo nossa parte em fé. Então, seu marido também está comentando aí, amém. Quem tem fé vai ver o agir de Deus. Amém. Amém. Isso são demais, Kate. Eu queria agradecer a sua disponibilidade para estar aqui conosco, né?
Muito obrigada. Nós fomos muito acrescentados através da sua vida, através da experiência sua como missionária. E muito obrigada também por essa conexão. E como eu falei, gente, nós vamos salvar aqui a live, né, para o pessoal da igreja que não pôde assistir nesse horário, possa assistir depois e outras pessoas também que, porventura, sigam o Instagram da nossa secretaria. E vamos deixar aqui no Story a contas das bancárias da Kate para você que quer contribuir com essa visão missionária. Eu sei, queridos, que é uma boa terra, então faz isso, faz com alegria, porque você vai estar contribuindo com aquilo que Deus está realizando em Moçambique. Amém? Amém. Kate, muito obrigada. Se você quiser se despedir aí do pessoal, fique à vontade. Amém, glória a Deus. Então, muito obrigada. Eu espero que você tenha sido enriquecido, né, com aquilo que Deus está fazendo na minha vida e nessa nação. E nós estamos juntos, também. Estamos juntos aqui em Moçambique. Se sinta participante daquilo que Deus está fazendo. Quando você ora daí, quando você está se envolvendo, né, com missões, você está sendo tanto missionário quanto aqueles que estão aqui, né? Que existe a sua participação. Então, não esquece, se envolve mesmo, procura a Secretaria de Missões, procura a Jane, fala com ela que quer orar, que quer estar junto. Porque talvez você nunca vai pisar, né? Porque não está no seu coração isso. Mas a tua oração, a tua contribuição, e isso é muito importante para nós aqui. E eu sempre gosto de falar, quando eu estou falando para vocês aí do Brasil, é que não pensa que só a tua oração não é nada. A tua oração é muito, né? Amém. Muito pode a oração do justo. Então, tem momentos que a gente vive, livramentos que a gente tem aqui, que eu digo assim, isso é só pode ser a igreja do Brasil orando por nós. Não tem como. Não tem como, assim, né? Coisas que a gente nem tava, nem parou, nem atentou para orar sobre aquilo. Então tem alguém lá do outro lado segurando a corda, orando, e Deus está respondendo. A gente está recebendo aqui desse lado o livramento, a provisão, tantas coisas que a gente sabe, porque sabe que são respostas de oração mesmo da igreja, do povo que está aí com a gente do outro lado. Amém? Amém. Muito Amém. obrigada, foi um prazer, Jane. E a Amém. Igual- igreja de Garanhuns aí, muito obrigada por essa honra, né, de participar desse momento aí com vocês. Amém. Honra nossa, viu? E eu creio em Amém. outras oportunidades. Quando a gente tiver também o momento missionário, a gente entra em contato com você para você Amém. mandar fotos, vídeos, para a gente conhecer mais, através de imagens também, tudo que Deus está fazendo aí nessa nação. E vamos Amém. juntos pegar com Kate, pegar junto com ela em oração para esse orfanato. Eu creio que vai se tornar realidade Amém. como está no seu coração, em nome de Jesus. Sim. Muito Obrigada, obrigada. fique com Beijo, paz. abraço a todos. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal.